Galera, tudo bem com todos vocês? Uma ótima semana para nós, né? Vamos começar aí a aula do dia 3 referente à fração como quociente. Então, nas aulas anteriores, nós fizemos várias divisões com números naturais e divisões com números decimais, números com vírgula, né? Neste módulo, nós vamos estudar algumas situações em que o resto da divisão ele pode ser desprezado ou considerado. Então, para isso, nós vamos ver alguns textos, algumas ideias, se devemos ou não continuar uma divisão, ok? Então, vamos lá pegar a apostila, página 420, por favor, coloquem a data, dia 3 de agosto, para deixar tudo organizado, ok? Então, vamos juntos aí. Resolver ler esse texto aí. Quando é possível continuar a divisão? Observe a imagem da abertura do módulo, em que vemos pessoas aglomeradas, representando a composição de áreas habitáveis do globo terrestre. Você já parou para pensar sobre a imensidão da Terra e sobre sua população? E toda a extensão de terra emersa do planeta estivesse preenchida por pessoas. Então, primeiro, o que são terras emersas? São as porções da terra mesmo, onde não tem nem água doce nem água salgada. São chamados continentes. Então, a pergunta é: e se toda a extensão de terra emersa do planeta estivesse preenchida de pessoas? Nossa, quanta gente, né, pessoal? Nesse caso, conseguiríamos responder à pergunta da abertura, mas essa resposta teria significado real? Saberíamos que há locais do planeta que não são habitáveis, há outros muito povoados e outros tanto com poucas pessoas. Voltaremos a conversa sobre isso no módulo 33 do próximo caderno. Para iniciar, para indicar quantas pessoas habitam determinado espaço, utilizamos a densidade demográfica. Acredito que vocês já ouviram isso com o professor Luiz lá em geografia, né? Que a densidade demográfica é uma divisão do número de habitantes que eu vou dividir pela área ocupada, né? O índice obtido pelo quociente é o resultado da divisão, entre o número de habitantes de uma localidade e sua área em quilômetros quadrados, o espaço em que as pessoas vivem. Assim, ao dividirmos a quantidade de pessoas que compõem a população mundial, aproximadamente 7,7 bilhões de pessoas, pela área de terras emersas do planeta, 149,67 milhões de quilômetros quadrados, obtemos a densidade demográfica da Terra. No entanto, à medida que a população mundial se altera, esse dado também sofre alteração, né? Porque todo dia tem gente nascendo aí, como também tem gente morrendo. Então, todo dia tem uma mudança aí na densidade demográfica. Use a calculadora para resolver as situações problemas a seguirem. A ideia agora, galera, não é fazer a continha, não é aula de continha. É aula para que vocês analisem se o resto eu tenho que considerar, ou se o resto eu vou desprezar. Então, vamos ao primeiro exercício. Calcule, considerando os dados apresentados anteriormente, a densidade demográfica do planeta Terra. Dê a resposta com 2 ordens decimais. Então, olha o que eu fiz aqui para vocês. Primeiro passo. Estava no enunciado 7,7 bilhões de pessoas e 149,67 milhões de quilômetros quadrados. Esta vírgula não é um número decimal. Esta vírgula é uma escrita simplificada. Então, agora, para efetuar a divisão, eu preciso transformar isso
com um número com todas as ordens. Então, como vocês podem perceber, ó, eu coloquei aqui, ó, 7 bilhões 700 milhões de habitantes dividido por 149 milhões e 670 mil. Aí eu pego a calculadora e vou fazer essa conta aí. Deu quanto? 51,45 habitantes. É óbvio que não terminou a conta no 45. Mas por que eu coloquei só 45? Porque no enunciado falava: dê a resposta com 2 ordens decimais. Ordens decimais são 2 casas depois da vírgula. Exercício 2. Com os dados da população mundial atualizados no dia de hoje, calcule a densidade demográfica do planeta Terra e dê a resposta com 2 ordens decimais. Então, eu fui lá e pesquisei. A população mundial hoje tem em torno de 7,8 milhões, ou seja, 7 bilhões e 800 milhões de habitantes. A área da Terra imersa é o quê? 149,67 milhões. Então, aqui, ó, são bilhões, tá certo? E a área, 149,67. O que eu tenho que fazer? Lembrar que a vírgula não é número decimal, é escrita simplificada. Então, eu vou ter que transformar esses 7 bilhões e 800 milhões com todas as ordens, dividido por 149 milhões 670 mil, todas as ordens. Isso na calculadora deu 52,1146, tará, tará. Só que eu parei. Opa, peraí, deixa eu parar essa continha. Que ele mandou pegar a calculadora, não foi? Então, vou parar isso daí. A resposta tem que ter 2 casas decimais. Então, a resposta será 52,11 habitantes por quilômetros quadrados. Ok, galera? Exercício 3 agora. A área do território brasileiro é de 8.515.767 quilômetros quadrados. Considerando que a população brasileira, em junho de 2019, era a que aparece na imagem, calcule a densidade demográfica do país. Dê a resposta com 2 ordens decimais. Então, eu vou pegar lá a minha calculadora. Lembra que ele falou para pegar a calculadora? Vou pegar a calculadora e vou colocar a população, ó. 210 milhões 105 mil. Opa, primeiro eu tenho que colocar a densidade, né? Eu tenho que calcular a densidade. Então, eu preciso fazer o quê? Os habitantes dividido pelos quilômetros. Então, por isso que eu estou pegando aqui, ó, os habitantes, ó, 210 milhões 105.462. Vou dividir isso daqui, certo? Por quê? Pela área do território brasileiro, ó. 85,15,767. Isso é igual a 24,672523. Só que, opa, dê a resposta com 2 ordens decimais. Se ele pediu 2 ordens decimais, então eu tenho 24,67, que está aqui embaixo. Tá ok? Eu fiz na calculadora para que vocês acompanhassem o método para fazer na calculadora. Ok? Então, continuando aqui, eu tenho agora o exercício
o exercício 4. Calcule a densidade demográfica dos seguintes estados. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir o número de habitantes pela área, o número de habitantes pela área ocupada, número de habitantes pela área ocupada, tá ok? Eu gostaria que vocês confirmassem essas contas para que vocês entendessem por que deu 2,66, 66,41, 184,96, 394,53. Com muita atenção, hein, galera? Vamos lá. Exercício 5 é uma resposta pessoal. Por quê? Olha o enunciado. Compare a densidade demográfica dos estados brasileiros que aparecem no quadro com a do Brasil. Então, eu vou comparar os estados com a do Brasil inteiro. O que eu percebo? Que grande parte do espaço territorial do Amazonas é de floresta amazônica e de grandes rios. E existe uma área com pouca habitação. Isso é uma coisa que eu coloquei. É uma resposta pessoal, tá ok? Exercício 6. Vamos lá. Voltando e foco no que eu estou fazendo. Quando é que eu vou desprezar o resto? Veja, Marcelo decidiu se desfazer da coleção de chaveiros que tem desde criança, distribuindo seus 53 chaveiros entre 8 sobrinhos. Quantos chaveiros cada sobrinho vai ganhar? De modo que todos fiquem com a mesma quantidade de chaveiros e recebam a maior parte dos itens possíveis. Então, o que eu faço? Eu monto a continha de dividir. Aqui na calculadora não vai dar. Porque, gente, ele vai quebrar o chaveiro para dar para os sobrinhos? Ele vai pegar o chaveiro, quebrou metade do chaveiro para você, metade para você? Se quebrar, não é mais o chaveiro, gente. Já não vai ter mais utilidade. Então, se eu abrir agora a calculadora, a conta aqui vai dar 6, alguma coisa. O vírgula vai fazer sentido na hora que eu falo de um chaveiro? Então, essa é a matéria. Quando eu devo ou não continuar a conta. Quando eu devo ou não ir lá na calculadora e copiar a resposta que está lá. Então, eu tenho que efetuar essa conta. 53 dividido por 8 dá 6. E vai sobrar 5. Acabou. Eu não posso colocar essa resposta como 6, alguma coisa. Então, assim, cada sobrinho vai ganhar chaveiros e ainda sobrará 5. Note que não faz sentido dar um pedaço de chaveiro para cada um. Logo, nesse contexto, admite-se o resto e não a quebra. Tá ok? Então, falei que nós iríamos fazer juntos aí para discutir essa questão. Exercício 7. Fabiana treina em um parque cuja pista circular tem 1.400 metros de extensão. Na segunda-feira, ela correu 4.900 metros na pista do parque. Quantas voltas completas Fabiana correu nesse dia? Então, eu vou pegar o valor da metragem do parque, que é 4.900, e vou dividir por 1.400. Isso aqui vai dar 3 e vai sobrar 700. Agora, quantas voltas completas? Eu vou continuar a conta? Não. Não posso continuar a conta, eu quero voltas completas. Então, qual vai ser a resposta? Olha só o que eu coloquei para vocês. 4.900 dividido por 1.400 é igual a 3. E o resto é 700. Fabiana correu 3 voltas completas na pista. Acabou. Não preciso nem falar do resto. Percebeu que eu desprezei o resto novamente? No sábado, Fabiana correu 7.000 metros. Quantas voltas completas ela correu nesta pista? 7.000 dividido por 1.500. 5.
Fabiana correu 5 voltas completas na pista. Tá ok, galera? Estão percebendo? Então, veja que nos itens anteriores, dependendo do contexto, admite-se a divisão com o resto ou não. O mais importante será a leitura e a interpretação do problema. Veja no exercício 7, por exemplo, quando se fala de voltas completas, não podemos quebrar a divisão. Já na densidade demográfica, como falamos de uma média, isso é possível. Tá? Então, muita atenção na leitura dos problemas. Agora, galera, é a sua vez, tá? Na página 422, tem o exercício 8 e ainda tem um texto aqui, por isso que eu coloquei aí na minha aula. Caso ainda tenha ficado com dúvida, leia a página 422 do seu caderno ângulo e aproveite para fazer os exercícios que faltaram, que é o exercício 8. Use a calculadora, mas aproxime os dados corretamente. Se vocês ficarem com dúvida, deixe as anotações aí para o nosso plantão. Tá ok, galera? Espero que vocês tenham entendido e até a nossa próxima aula. Um beijo a todos. Tchau.